Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, membros da mesa, representantes do titular do Poder Executivo, dignos deputados angolanas e angolanos. Estamos em sede do debate na generalidade do Orçamento Geral do Estado. A Constituição da República de Angola refere que compete à Assembleia Nacional aprovar o Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado é o mais importante documento debatido anualmente na Assembleia Nacional, porque é o resultado das opções políticas, estratégicas e económicas do país. O Orçamento Geral do Estado é uma ferramenta indispensável de governação que define as balizas para a política económica, financeira e social. O Governo não deve realizar despesas nem receitas públicas fora da autorização política legal conferida. Qualquer ato executado fora dos parâmetros autorizados estará a incorrer em ação não transparente e a contrariar as práticas de boa gestão do erário público. Fazemos esta intervenção em sede do debate do orçamento com o único propósito de acrescermos representatividade e valências a este órgão de soberania. Nas democracias funcionais, a apresentação do Orçamento Geral do Estado é efetuada pelo responsável máximo do governo dos respectivos países. Não importa o sistema de governo que seja praticado. Nas democracias parlamentares, o Primeiro-Ministro. Nos sistemas presidenciais como o nosso, o Presidente da República, titular do Poder Executivo, deve vir ao Parlamento apresentar o Orçamento Geral do Estado. Não precisamos de ir longe. A África do Sul, aqui ao lado, com um sistema de governação presidencial, parceira da SADC, o Presidente da República apresenta o Orçamento Geral do Estado e responde no Parlamento sempre que interpelado o seu governo. Este facto aumenta a eficácia da governação e aumenta substancialmente a responsabilidade de quem governa. É a altura de elevarmos o paradigma também em Angola. Estamos aqui com o objetivo de incentivar a que na apresentação do Orçamento Geral do Estado para 2021 tenhamos contribuído para trazer a esta Casa do Povo o chefe do governo, o titular do Poder Executivo, e aproximarmos de um sistema de governação com maior proximidade dos eleitores. Uma nova prática perante um tempo que exige maiores responsabilidades e maior sensibilidade de quem governa. A responsabilidade da aprovação do Orçamento Geral do Estado impõe a obrigação da sua fiscalização e da correspondente prestação de contas, sempre que os representantes do povo soberano interpelem o governo. Nunca esta Assembleia assistiu a um tal ato de extraordinária demonstração de respeito ao soberano. Exigiria também muita coragem e uma não menos importante humildade, mas Angola e os angolanos sairiam a ganhar. Este Orçamento Geral do Estado traz um PIB negativo de 3,6%. A dívida pública atinge 123% do PIB. Este facto coloca o estoque da dívida pública numa trajetória de grande insustentabilidade. A taxa de inflação prevista é de 25%. A taxa de câmbio flutuante tem mostrado um ritmo muito acelerado de perda de valor do Kwanza, tornando quase insustentável a vida das empresas e do cidadão. Embora este Orçamento Geral do Estado nada indique quanto à situação das reservas internacionais líquidas, dizem-nos que bateram quase no fundo do poço, garantindo apenas 5 meses de importações. Naturalmente que com os indicadores atrás mencionados, o ambiente de negócios apresenta-se pouco atrativo. E não pensemos que são apenas consequência da pandemia Covid-19. Antes mesmo de sermos atingidos por esta pandemia, Angola já tinha indicadores não muito atrativos no âmbito internacional. O Governo, quando anunciou que haveria revisão do Orçamento Geral do Estado, que agora está a ter lugar, deixou uma garantia bastante importante para o país. O orçamento revisto seria, na pior das hipóteses, equilibrado. Nível de despesas igual ao nível de receitas, para não se destruir a forte necessidade que o país tem de consolidar as suas contas públicas. A proposta de revisão orçamental de 2020 é o contrário das promessas efetuadas. Apresenta um nível de despesa fiscal, sem incluir as despesas financeiras, de 11,9 mil milhões de dólares e receitas de 9,9 mil milhões de dólares. Evidencia-se uma queda de receitas de 4 mil milhões de dólares em relação ao orçamento inicial. Mas o Governo reduziu as despesas em apenas cerca de 1 mil milhão de dólares,
provocando assim um desequilíbrio orçamental de 2 mil milhões, ou seja, equivalente a 4% da riqueza que o Governo acredita que a economia irá atingir em 2020. Atentemos à gravidade da situação. O Governo está a potenciar os passivos do país no futuro, inclusive empurrando para amanhã os passivos que eram para resolver hoje, e está a devorar os ativos do país que serviriam para cautelar o futuro. Se somarmos os 2 mil milhões de déficit orçamental com os 3,5 mil milhões de dólares do serviço da dívida que Angola pretende empurrar para o futuro, estamos a falar de um acréscimo de passivo até o presente de 5,5 mil milhões de dólares, montante superior ao quase falecido Fundo Soberano de Angola. Estranho é que, ainda assim, a taxa de inflação que reflete o aumento do custo de vida é apresentada como fixa pelo Governo. Previa-se 25% do orçamento inicial e mantém-se em 25% na atual proposta de revisão. Sem crescimento económico e com um passivo bastante pesado para o presente e o futuro, o melhor que o país tem a fazer é parar de contrair novas dívidas, libertar espaço de financiamento para os agentes privados e proteger os ativos futuros como contrapeso aos passivos futuros. Considera-se prioridade do Governo a área do orçamento que mais recebe dotação, as operações de dívida com 55,93% do orçamento. Em segundo lugar, as funções gerais de soberania, Governo e Parlamento com 19,12%. Em terceiro, o setor social com 17,94%. Sexo, a defesa e a segurança com 8,7%. O setor produtivo com 7,01%. É curioso notar que o setor da saúde, apesar de concentrar hoje as atenções e o Governo atribuir a causa da revisão deste orçamento à pandemia e aos seus efeitos, o setor de defesa beneficiou do maior aumento em relação ao da saúde. Recebeu 73,8 milhões de dólares contra 31,1 milhões de dólares para a saúde. Em termos concretos, a saúde representa 6,7% do total e a educação 6,47%. Bastante abaixo dos 15% e 20%, respectivamente, que foi feito um compromisso no início deste período de governação. O país tem como se desenvolver económica e socialmente, reduzir as assimetrias entre as suas diferentes localidades. Se as províncias, incluindo Luanda, não ganharem a alforria do Governo Central e não se promover um espírito de competição saudável entre as 18 províncias, teremos, de facto, mais dificuldades. Para começar, é imperioso descentralizar as estatísticas e passar-se a medir também o nível de atividade económica de cada província. Desta forma, passar-se-ia também a ter uma ideia clara do peso do orçamento em cada província. Vejamos o que se passa com as províncias. Luanda surge com 23,1% do total da dotação. O Bié com 14,5%, Kwanza Norte com 9,1%, Malange com 6,5%. Entretanto, as que menos recebem são Quando Cubango com 1,9%, Lunda Sul com 1,8%, Cunene com 1,7%. Verificamos que as províncias assoladas pela seca são as que menos recebem. Mesmo se avaliarmos em proporção dos seus habitantes, a desigualdade é assustadora. Ora, estes indicadores chamam-nos a atenção para uma outra grande ausência neste Orçamento Geral do Estado. Nenhuma verba foi prevista para questões eleitorais. Está bem visível a estratégia do Governo e do partido que o suporta de esquecer o compromisso da realização das autarquias. Qualquer governação que coloque na gaveta as autarquias estará a caminhar em sentido contrário à vontade dos angolanos. Há uma deliberada decisão em retardar o agendamento da proposta de lei da institucionalização das autarquias locais. As autarquias são um caminho obrigatório para o desenvolvimento, para a diminuição das assimetrias, para o reforço da cidadania, para uma maior proximidade entre os governantes e os governados. A pandemia surge aqui como a grande desculpa do adiamento das promessas, do adiamento da vontade e da esperança da maioria dos angolanos ver legitimado o poder local. Países há onde, apesar da pandemia, os compromissos eleitorais são respeitados e realizadas eleições. Assim ocorreu mesmo aqui na nossa região austral, no Malawi. A diferença reside na vontade política das lideranças. É de todo desejável que não se retarde o país por conveniência de algum partido político. É a altura
partilhar com o cidadão que nos acompanha, com os governantes e com os dignos deputados, o seguinte: a realidade do nosso país e os níveis de gravidade da situação económica e social aconselhariam a busca de um compromisso, a busca de consensos nacionais de todas as forças vivas, naturalmente sob a liderança do Sr. Presidente da República, por que não? Um compromisso partilhado para levar o país à criação das condições para a sua recuperação económica e social, de combater a pobreza e elevar populações abaixo da linha da pobreza a índices de dignidade. Um compromisso que passaria necessariamente por um programa de reformas estruturais, pela salvaguarda do interesse nacional e do reforço da democracia, da cidadania e da coesão nacional. Afirmo aqui que nós estamos preparados para abraçar tal compromisso. Passaria necessariamente por uma revisão da Constituição, que devolveria poderes assambarcados a este órgão de soberania, a Assembleia Nacional, e permitiria devolver a capacidade fiscalizadora da Assembleia Nacional, sem a qual não será possível fazer uma governação em transparência. A reforma do Estado facilita a recuperação económica. As limitações que vimos ontem para estas propostas são as mesmas que vemos hoje. O jogo de conveniências de ontem repete-se com a fotocópia pelos dirigentes de hoje. Mas tudo está ao nosso alcance, bastando para tal vontade política que se deve materializar para além da manifestação das vontades ou das promessas. É este cenário de coesão nacional que o cidadão mais espera de nós políticos e das nossas lideranças. O Covid-19 veio para ficar, um tempo não definido, e nós não devemos usar a pandemia para retardarmos o país e a sua consolidação. Hoje, a maior parte dos países estão a abrir e a responsabilizar o cidadão no sentido rigoroso do cumprimento das medidas sanitárias, ao mesmo tempo que mantêm um olhar para o futuro. Assumo o risco de afirmar que Angola, infelizmente, já vive uma situação de contaminação comunitária. Quanto mais tarde reconhecermos, mais danos teremos. Agora há que encontrar medidas ponderadas e inteligentes de reduzir a fatura sobre as empresas, que são o motor do desenvolvimento das sociedades. Há que ter a coragem de reduzir os danos das falências e, com criatividade, procurar reduzir a fatura dos desempregados, da educação, da base, dos serviços, etc. O Estado não pode esperar que as empresas assumam sozinhas a fatura do pagamento dos seus funcionários. Preocupam os valores atribuídos ao conjunto agricultura, silvicultura, pesca e caça, com 1,91% do orçamento, numa altura em que se procura a autossuficiência alimentar e a redução das importações. Devemos sentar-nos com as associações de pais e de defesa do consumidor e traçar uma estratégia concertada do Estado no imediato para a salvaguarda dos interesses dos estudantes, com a adoção da modalidade de ensino semipresencial, onde os conteúdos programáticos seriam assimilados à distância e as provas oficiais no modelo presencial. Nesta senda, registramos ainda os contínuos subsídios atribuídos ao setor empresarial público, prevendo-se inicialmente neste orçamento a atribuição de milhares de milhões de contas, mas sendo expectável que, a semelhança do que se tem vindo a verificar nos últimos anos, nada vai melhorar e a responsabilidade imperará como é habitual. No descaso, permanecem os investimentos e a ausência da rentabilidade do Fundo Soberano. Entre os anos 2012 e 2017, cujos prejuízos acumulados são superiores a mais de 680 milhões de dólares norte-americanos, com a recusa de emissão de parecer do Conselho Fiscal e do auditor externo por ausência de informação relevante. Até os dias de hoje, ainda não se conhecem os relatórios de prestação de contas dos anos 2018 e 2019. No caso do BPC, o despedimento dos trabalhadores não é, e não pode, nem deve ser, marca indelével das reestruturações, tal como está a acontecer, cuja única publicitação é o despedimento, sem referência das responsabilidades dos seus gestores e credores, muitos em absurdas e inóspitas campanhas de filantropia, sem o mínimo de ética socialmente recomendável. Extremamente importante é sabermos hoje os resultados de balanço do repatriamento voluntário e do repatriamento coercivo. Até hoje, nenhuma publicação foi efetuada. As negociações dos acordos efetuados no combate à corrupção, que resultaram em encaixes para o Estado, têm que aparecer quantificados e contabilizados como receita.
mas tal não acontece. Termino com pensamentos de grande inspiração. Quando me tiraram ao chão, descobri que podia voar. E citando Albert Einstein, é no meio da dificuldade que se encontram as oportunidades. Temos a certeza de vermos respondidos as interrogações e os desafios aqui colocados em debate na especialidade. Por agora, e pelos angolanos, tenhamos a coragem de abraçar reformas que concretizam os orçamentos finais do Estado, trazendo ganhos inquestionáveis para o nosso país. No final mesmo, saúdo todos os profissionais envolvidos na luta contra o Covid e encorajamos todos quantos, assolados por esta pandemia, se encontram doentes, a terem coragem, a terem força e a contarem com a nossa solidariedade e presença. Muito obrigado.